Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha. Prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem vêm aqui para contribuírem com as suas experiências e os seus conhecimentos. E olha a prosa que nós estamos trazendo hoje: excelência em operações, insights de um executivo com 30 anos de experiência. Com uma trajetória repleta de aprendizados e conquistas, o nosso proseador, com 30 anos de experiência, compartilha insights valiosos sobre a excelência em operações voltadas para a manufatura. Sua jornada é marcada por desafios superados em um constante aprimoramento dos processos. Ao longo dos anos, ele desenvolveu habilidades fundamentais para alcançar resultados excepcionais. A excelência em operações requer uma visão estratégica aliada à capacidade de identificar oportunidades de melhoria. Nosso proseador destaca a importância de uma gestão eficiente, baseada em dados e indicadores-chave de desempenho. A otimização dos recursos disponíveis é essencial para garantir a eficiência operacional. Além disso, a liderança inspiradora é um fator determinante. Construir equipes engajadas e motivadas, capazes de colaborar de forma sinérgica, é fundamental. A cultura organizacional também desempenha um papel importante na busca pela excelência, valorizando a inovação, a criatividade e a busca contínua por melhorias. Ao compartilhar sua expertise, ele estimula profissionais a buscarem constantemente o aprimoramento e a inovação nas operações. Seus insights são um guia valioso para aqueles que almejam alcançar a excelência e se destacar no mundo dos negócios. Nós vamos refletir sobre esse tema fascinante e importante aqui na Prosa com Bertalha, onde a educação e os negócios se encontram. E eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo o meu amigo Sérgio Capella. Olha só que fantástico, trazendo para prosear comigo aqui na Prosa com Bertalha, o Sérgio Capella. Sérgio, bem-vindo, meu caro. Obrigado, Bertalha. Obrigado mesmo. É um prazer imenso estar aqui. Eu fiquei muito honrado com o teu convite, muito feliz mesmo, para a gente participar aí de um bate-papo, para falar um pouquinho de experiências de manufatura, excelência operacional, o meu período em São Paulo, o meu período agora aqui em Manaus, que lá quase se vão 30 anos, e de agora a minha trajetória nova que eu estou seguindo aí para a nossa nova planta lá na Europa. Olha só que fantástico, bacana demais, meu caro amigo, vai ser um sucesso, realmente você tem uma capacidade enorme, uma bagagem enorme aí, e é isso que você vai contar um pouquinho para a gente durante essa prosa, para aquelas pessoas que querem, de alguma maneira, aprender um pouco mais, ou pelo menos entender da sua experiência. Mas antes de entrar nesse quesito, o Capella, quem é o Sérgio Capella? Bertalha, o Sérgio Capella é um cara que desde muito cedo procurou sempre realizar os sonhos, né, que eu tinha enquanto criança, enquanto moleque. Sou de Santo André, São Paulo, né? Vim de uma família humilde, uma família batalhadora. O meu pai trabalhou, meu falecido e amado pai trabalhou durante muitos anos na Volkswagen, então eu já tive ali, né, uma veia, uma criação industrial, um ambiente de manufatura. Fiz escola técnica em Santo André, depois fiz faculdade também aí no ABC, e nos últimos 27 anos mais ou menos, eu atuo aqui em Manaus, no Amazonas, em empresas, né, de grande porte, algumas multinacionais. Tenho 2 filhos maravilhosos, nascidos aqui em Manaus, 2 manauaras, enfim, sou apaixonado por Manaus, tudo que eu tenho devo a Manaus, tanto é que agora, né, na última organização que eu estou trabalhando agora, que é a Viston, é uma empresa do segmento automotivo, a gente vai falar mais um pouquinho aí na nossa conversa, e é uma empresa que também está me dando a oportunidade de atuar na Europa. Então, em breve, eu estou indo lá para a nossa fábrica em Portugal, assumir as operações industriais por lá. Que bacana, que legal, Capela. Experiência realmente fantástica que você vai trazer aqui, contribuir com o nosso canal, com certeza. E eu já convidaria o pessoal para curtir aí a nossa prosa, porque vai ser uma prosa mais que fantástica, um talento enorme que nós estamos trazendo aqui na nossa prosa com o Bertalha, que o pessoal se inscreva no canal, porque tem muitas prosas como a sua que a gente coloca aqui no nosso canal, e acione também o sininho de notificação, pelo menos aí o pessoal é avisado, né, o Capela? Capela, meu caro amigo, contextualiza um pouco esse tema.
Por que que é tão importante falar sobre um tema extremamente interessante, que é essa parte de excelência em operações que você domina tão bem, Sérgio? Bertalha, eu acho que a excelência operacional é aquilo que nos diferencia de uma organização de uma outra organização, né? Ainda hoje eu estava conversando com a minha equipe gerencial aqui e nós temos todas as nossas plantas, né, que estão espalhadas pelo mundo, possuem os mesmos recursos que nós possuímos aqui em Manaus, no Amazonas, assim como outras multinacionais também, que possuem as suas fábricas, né, alocadas em vários países aí do globo. O que vai diferenciar são as suas práticas de manufatura, né? É o quão você é bom na parte de excelência operacional, né? De que forma que você busca atingir suas metas, os seus indicadores. E eu sempre fui muito adepto da questão da excelência operacional através do Lean Manufacturing, através dos projetos Six Sigma. Então, é uma bandeira que eu defendo assim com unhas e dentes. Em todas as organizações que eu participei, eu sempre busquei muito atingir a excelência operacional, porque, de novo, é isso que nos diferencia, né? Na questão por que uma empresa é melhor do que a outra, por que uma planta se destaca em relação a outra de uma mesma corporação, são as questões voltadas à excelência operacional. Que bacana, fantástico, meu amigo. E agora eu queria falar um pouquinho sobre o Sérgio Capella, né? Vamos desbravar um pouco essa parte aí. Quais são as principais habilidades, ô Capella, que foram desenvolvidas ao longo aí da sua trajetória para alcançar os resultados excepcionais em operações de manufatura, de tal maneira que contribuíram para o êxito aí, o seu sucesso, inclusive a saída sua para a Europa? Bom, Bertalha, eu desde muito novo, e é uma bandeira que eu também defendo, junto a todas as pessoas que trabalham comigo, seja na organização que for, é uma busca incansável pelo resultado. Busca incansável pelo resultado. Mas não de qualquer forma, né? Eu acho que a gente tem que sempre buscar o resultado de uma forma humana, trabalho em equipe, atitude sempre, né? Hoje em dia, a formação, ela é importante, mas ela não é mais essencial. Ela é básica. Isso eu costumo dizer para o meu pessoal também. É importante sim você ter a formação, mas a formação não vai te dar aquilo que você precisa para ter um bom desempenho num ambiente de manufatura, ou seja, qualquer outro tipo de ambiente. Tu tem que buscar a qualificação que venha complementar a sua formação. E além disso, né, através da sua qualificação, o que hoje está de tendência? Cursos, treinamentos, né, informações. Hoje em dia, a grande tendência do momento é SG, né? Se hoje em dia o profissional que está dentro de um ambiente de operações, ele já não está procurando entender o que é o SG, ele já está ficando deslocado. Uhum. Né? Então, assim, não é uma moda, não é uma onda, é uma tendência. Né? Então, assim, tem que buscar uma qualificação. E, de novo, para coroar tudo isso, através da sua formação, da sua qualificação, tem que ter atitude, Bertalha. Tem que ter atitude. É a atitude que te leva de um lado para o outro, entendeu? Eu costumo dizer para o meu pessoal que se você não tem atitude, se você não buscar o que é melhor para você, se você não busca os resultados, se você não realmente não tende a ter algo para buscar a excelência operacional, você vai ser mais um. E se você for ser mais um, não reclama da vida. Né? Então, assim, não há o que reclamar. Se você é mais um, não tem o que reclamar. Agora, se você tem a sua formação, a sua qualificação, você tem atitude, você busca incansavelmente atingir as suas metas, os resultados, você vai se destacar. Né? Então, eu trabalho muito forte nessa questão do comportamento, sabe, Betália? Eu acho que, assim, o que mais se destaca, né? A gente fala muito de excelência operacional, mas a excelência operacional não depende de um equipamento de última geração, depende sim do ser humano, né? A excelência operacional vem através da excelência das pessoas. São as pessoas que conduzem uma organização à sua excelência operacional. E isso passa por toda uma transformação de mindset, né? É a mentalidade que te leva a buscar a excelência operacional, né? Através da sua qualificação, através da sua atitude, através da sua busca incansável pelos resultados, né? É você entender que você pode sim fazer algo mais, e você fazendo algo mais, os resultados eles vão acontecer, eles acontecem, né? Eu tenho vários casos ao longo da minha carreira em que a gente trabalhou de uma forma muito incansável pelos resultados e eles aconteceram, e aí você vê quando é que vale a pena, né? Quando os resultados acontecem, quando os seus projetos são finalizados, quando suas metas são atingidas. Então, assim, tem que buscar realmente, de uma forma muito incansável, atingir os resultados, mas sempre respeitando o indivíduo, sempre trabalhando de uma forma harmonizada, sabe? Sempre trabalhando o que a gente prega muito também, principalmente aqui na minha organização,
a diversidade, a equidade, a inclusão, o trabalho em equipe, não é? Eu tenho um lema muito forte que eu carrego comigo, juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes, né? Então, o trabalho em equipe ele é fundamental no atingimento e na obtenção das metas. Que fantástico, que maravilha. Aliás, você trouxe uma contribuição aí significativa. Hoje eu estive conversando com o vice-presidente de uma grande corporação, onde o tema que nós vamos tratar aqui na prosa vai ser exatamente desenvolver pessoas do chão de fábrica, né? Ou desenvolvendo a liderança das pessoas do chão de fábrica, que está muito em linha com o que você está falando. Existe uma preocupação muito grande, às vezes, com hard skill, ou seja, conhecimento técnico, qualificação técnica, quando na verdade a perspectiva da atitude ela é significativa, né? O Capela é muito importante. Um outro ponto que eu queria trazer aqui para a nossa conversa, e você desbravou muito bem realmente essa parte de passar a experiência, principalmente a experiência da inteligência emocional, empatia, feedback, comunicação e tudo mais, que eu acho que é fundamental no ser humano. Como que a gestão eficiente, o Capela, baseado em dados e indicadores-chave de desempenho, pode, de certa forma, impactar positivamente as operações de manufatura? Então, e aí a gente tem um trabalho muito forte de monitoramento e acompanhamento dos nossos resultados, né, dos nossos indicadores. Então, assim, nós temos reuniões periódicas, regulares, para tratar desses indicadores. Nós temos um trabalho muito intenso, Bertalha, de gestão à vista, né? Então, assim, a gestão à vista na nossa planta aqui, ela é muito forte. Então, qualquer colaborador e até mesmo alguns visitantes que acessam áreas específicas sabem exatamente qual é a performance, seja daquela linha, daquela célula de trabalho, né, daquele processo, daquele produto, até mesmo daquele cliente. Então, a gestão à vista ela é muito importante para te fornecer as informações necessárias para você ou corrigir uma rota que não está indo bem, não é? Ou então fazer um trabalho de desenvolvimento, ou fazer um trabalho de melhoria daquele processo que realmente precisa do improvement. Então, assim, o trabalho de gestão à vista ele é fundamental e o acompanhamento e o monitoramento desses indicadores eles são fundamentais também. Né? Então, assim, a gente tem o que a gente chama de andons espalhados por toda a área de produção, até na área administrativa. As pessoas que estão na área administrativa conseguem visualizar qual é a performance da fábrica em tempo real. Né? Então, assim, primeiro, você tem que ter uma gama muito boa de indicadores, claro, indicadores específicos. Não adianta encher indicador também, que isso não leva a nada. Mas são aqueles indicadores que são realmente fundamentais para a operação acontecer. E, claro, as pessoas têm que estar preparadas para fazer uma bela leitura daqueles indicadores, né? Usar o bom senso de quando é necessário realmente tomar uma ação ou quando é necessário somente ficar acompanhando, monitorando para que nada dê errado. Então, a gente trabalha de uma forma muito intensa com relação a isso daí. E, como eu disse, né, a informação está disponível em toda a fábrica, ela está disponível em toda a manufatura. Então, as pessoas elas têm este acesso, né? E elas conseguem enxergar até mesmo as pessoas do chão de fábrica, que você comentou agora, isso é muito importante, Betalha. Nós desenvolvemos ao longo dos últimos anos uma inteligência dentro das nossas células de produção. Nós criamos um programa aqui chamado META, que significa Manaus Equipes de Trabalho Autônomas. Cada célula de produção possui o seu multiplicador META. Este multiplicador META ele recebe uma gama de treinamentos que envolvem Six Sigma, ferramentas da qualidade, Lean Manufacturing, e esta pessoa que é da produção, ela é habilitada e capacitada a desenvolver projetos Kaizen dentro da linha de produção, sem contar com as pessoas da qualidade, de engenharia. Então, o próprio pessoal da produção tem esta autonomia e esta liberdade, é importante também dar liberdade, para que eles, primeiro, analisem os seus indicadores, identifiquem a oportunidade de melhoria dos indicadores que não estão indo corretamente, não estão indo bem, e eles desenvolvam essas soluções e esses projetos para melhorar esses indicadores, entendeu? Sem envolver pessoas da engenharia, técnicos, engenheiros, ou até mesmo pessoas da qualidade. As próprias células de produção, as próprias linhas de produção possuem essa autonomia, mas, de novo, com a qualificação que foi dada. Né? Então, foi dada toda uma qualificação, toda uma base de treinamento para que essas pessoas possam, nas suas próprias linhas de produção, desenvolver os seus projetos, fazerem os seus Kaizen. Eles possuem tempo para isso. Para você ter uma ideia, dentro do salão de fábrica, dentro do chão de fábrica, existe uma sala específica para que as pessoas se reúnam para desenvolver os seus projetos, para desenhar lá como é que está o seu 5W2H, para usar a sua espinha de peixe.
as pessoas de produção possuem essa autonomia, né? E com isso a gente vem atingindo assim resultados fantásticos aqui na planta de Manaus. Olha só, que legal, muito bacana realmente, porque você fala de autonomia, mas ao mesmo tempo você fala do aprendizado, da confiança, de delegar, né? Ou seja, não é autonomia a esmo, faz o que você acha conveniente, não é isso. As pessoas estão preparadas, né? Você delega, você confia nas pessoas. Antes, porém, vem aquela história da qualificação, conectando com o que você falou antes, que é a atitude que vai lhe dar a confiança necessária dentro do contexto da inteligência emocional, certo, Capela? Sem dúvida, Bertalha. Assim, ó, toda a segunda-feira, logo pela manhã, a fábrica ela tem 1 hora antes de iniciar a produção para que estas pessoas que eu comentei, que são os multiplicadores meta, batam um papo com as pessoas ali da linha, não é? Então chega ele é um operador, ele não é um líder de produção, ele não é um técnico de qualidade, ele é um operador como os demais que estão ali naquela linha de trabalho. Então, todas as segundas-feiras, o que que eles fazem? Eles se reúnem em suas células de trabalho, em suas linhas de produção. Esse multiplicador meta, ele possui uma insígnia dizendo que ele é o multiplicador meta daquela linha, até para destacar, porque são as pessoas que recebem uma carga adicional de qualificação, e eles discutem, poxa, como é que está o nosso indicador de scrap? Como é que está o nosso indicador de produtividade? Como é que está a qualidade do nosso produto, da nossa linha? Então, eles batem um papo entre eles, opa, a gente precisa melhorar aqui um pouquinho o nosso scrap, a gente precisa melhorar um pouquinho aqui a qualidade do nosso produto, a gente precisa melhorar um pouquinho o 5S da nossa linha, a gente precisa melhorar um pouquinho o housekeeping. Então, eles possuem essa autonomia, como eu comentei, todas as segundas-feiras, logo no início da produção. Então, o planejamento desconta 1 hora da produção, para não penalizar a produção, e as pessoas têm essa liberdade e esta autonomia para entre eles conversarem sobre os indicadores das suas linhas. E aí eles identificam oportunidades de melhoria, desenvolvem projetos Kaizen, programa de ideias. Então, eles possuem essa oportunidade de conversar entre eles. E aí, os outros departamentos, o pessoal de engenharia, qualidade, estão pensando em outras coisas, em outros projetos, novos lançamentos, implantação de novas linhas. Entendeu? Então, assim, o pessoal da produção cuida daquilo que eles têm autonomia para cuidar, que são os indicadores que eles trabalham no dia a dia, né? Na geração de um scrap, na geração de uma qualidade de um produto, e os demais departamentos, engenharia, qualidade, vão cuidar de outras coisas que tenham, de repente, um outro tipo de significado para a nossa empresa. Que bacana, que fantástico. Capela, vamos fazer o seguinte: nós estamos chegando ao finalzinho do primeiro tempo da nossa prosa aqui, que está fantástica, está legal demais, tá bom? Nós vamos para o segundo tempo, antes nós vamos ouvir o Cantinho da Coruja, pode ser? Perfeito, vamos nessa. Olha só que prosa fantástica nós estamos tendo aqui, uma prosa trazida aqui, a contribuição que vem com o Sérgio Capela, baita experiência na área de produção, manufatura, operações, né? Hoje em dia o pessoal fala muito de operações. Capela, meu caro, como a otimização de recursos disponíveis contribui para garantir a eficiência operacional nas operações de manufatura? Então, Bertalha, a gente tem um trabalho muito forte que a gente chama aqui de labor overhead, né? Então, assim, é um dos indicadores que a organização monitora de perto, né? E aí a gente consegue, conforme eu comentei ainda há pouco sobre os grupos meta, né? Então, assim, a gente tem vários trabalhos de Lean Manufacturing, a gente tem vários Kaizens, o programa de ideias nosso aqui é fantástico. E com isso a gente consegue, hoje em dia nós temos os melhores indicadores financeiros da companhia, por incrível que pareça. Nós temos planta na Europa, nós temos plantas na América do Norte, temos fábricas no México, fábricas em Portugal, fábricas na Tunísia, na Eslováquia, enfim, várias plantas na Ásia, e nós temos os melhores indicadores financeiros da companhia. Por quê? Porque nós fazemos um trabalho muito intenso de acompanhamento desses indicadores. A nossa fábrica, como você bem sabe, ela está instalada em Manaus. Nós temos uma dificuldade logística aqui, né? Não só na questão da matéria-prima que vem da Ásia para Manaus, como todo o nosso produto acabado que é enviado daqui para o sul e sudeste do Brasil. A Visteon, né, que é a empresa a qual eu faço parte, sou responsável, é uma empresa do segmento automotivo. Nós fornecemos para as principais montadoras que estão instaladas no Brasil, algumas em São Paulo, outras no Paraná, outras no Rio Grande do Sul e outras até mesmo na América do Sul, Argentina, Colômbia. Então, assim, todo e qualquer custo, todo e qualquer despesa, ou seja o que for, a gente tem que trabalhar de uma forma muito intensa, Bertalha. Então, assim, de novo, é o envolvimento das pessoas, né? É trabalhar de uma forma consciente, é entender que nós somos exprimidos, né, pela cadeia logística, tanto
dos fretes da Ásia que nós recebemos aqui no Amazonas, assim como os produtos que a gente envia para o sul e sudeste do Brasil. Então, os trabalhos em grupo, né, de análise, os value stream maps que nós fazemos aqui, as análises de custos de todas as nossas despesas, todas as nossas contas, elas são analisadas de uma forma muito intensa, com o envolvimento de representantes de todos os departamentos. Né? Porque cada um tem a sua ideia, o seu pensamento, aquilo que a gente pode fazer de uma forma mais intensa, aquilo que a gente pode realmente utilizar um pouquinho de recursos que a gente desenvolve internamente na nossa própria planta, e com isso, conforme eu falei, nós estamos atingindo os melhores indicadores financeiros da nossa empresa. Olha só que fantástico. E realmente percebe-se claramente, o Capela, que você fala com a alma, né? Que você gosta disso que você faz. E aí me remete para uma questão da liderança inspiradora, né? Ou seja, liderar, conforme você falou lá no início, passando por pessoas, respeitando pessoas. E aí me vem uma pergunta que é a seguinte, o Capela, como que a liderança inspiradora influencia o desempenho das equipes envolvidas nas operações e quais são, vamos colocar duas perguntas aqui, quais são as estratégias que podem ser adotadas para motivar e engajar os colaboradores? Bertalha, eu entrei aqui na organização em 2017, né? E aí, isso não há nenhum problema de falar sobre isso. Em 2017, a nossa fábrica aqui em Manaus era uma das piores fábricas para se trabalhar. Era péssimo, o clima péssimo, o ambiente era terrível, mas eu vim para cá para fazer a mudança, né? E lá se vão 6 anos e meio, nós somos recertificados Great Place to Work, nós somos Top Employer, nós somos certificados ESG pelo Bureau Veritas. Então, hoje em dia, se você analisar a nossa planta com a planta de 6, 7 anos atrás, não é a mesma fábrica. Mas como é que a gente conseguiu isso daí? Envolvimento das pessoas, né? O envolvimento, ele é fundamental, Bertalha. E é importante que as pessoas enxerguem a cadeia de liderança envolvida em tudo que está acontecendo na planta, né? Então, assim, eu sou muito participativo, né? Eu, assim como todo o meu time gerencial, nós somos muito acessíveis, nós trazemos as pessoas para as conversas, para as discussões, nós temos reuniões mensais com todo o time da fábrica para mostrar como é que estão os indicadores da fábrica, indicadores financeiros, não somente os operacionais, mostrar a saúde financeira para os nossos operadores, para eles entenderem se nós estamos indo bem ou se estão indo mal, para entender o que precisa ser feito diferente quando o indicador não está indo bem, seja ele financeiro, seja ele operacional. Então, a comunicação ela é constante, a comunicação ela é fundamental, a informação ela é fluida em todos os departamentos. Nós temos reuniões de bate-papo. Eu tenho um programa aqui que chama-se Café com Capela. Eu faço isso periodicamente, as pessoas da fábrica vêm comigo tomar um café, comer um sanduíche, a gente bate papo. E aí, como é que estão as coisas? Como é que está a linha tal? Como é que está o refeitório? Como é que está a alimentação? Como é que está o transporte? Entendeu? Então, assim, essa acessibilidade ela é fundamental, Bertalha. As pessoas elas se sentem envolvidas, elas se sentem. E aí, com isso, traz o engajamento, traz o comprometimento. Quando eu entrei aqui, 2 programas foram criados. O primeiro foi o Orgulho de Ser Visto, né? Então, assim, as pessoas não tinham orgulho de trabalhar aqui. Hoje em dia, as pessoas trabalham com muito orgulho. E da mesma forma que eu falo aqui de corpo e alma, essas pessoas também falam de corpo e alma. Se amanhã ou depois você encontrar qualquer pessoa que trabalha na Vichão Amazonas, você vai ter a mesma impressão que você está tendo de mim agora. Os olhos brilham. Todo e qualquer visitante que vem à nossa fábrica tem a mesma impressão, porque as pessoas são valorizadas, não é? Eu sempre falo o seguinte, Bertalha, é legal atingir resultados, bacana, mas qual a história que você contou para atingir o resultado? De que forma que você atingiu esse resultado? Foi aos trancos e barrancos ou foi com trabalho em equipe? Foi com participação? Foi com engajamento, comprometimento? Não significa que o mundo é perfeito, Bertalha. O mundo não é perfeito. Às vezes, algumas dificuldades acontecem, problemas ocorrem, mas se você está trabalhando em equipe, se você segue o lema que eu prego com muito coração, que é o Juntos Somos Mais Fortes, as coisas acontecem. Pode levar um certo tempo, pode doer um pouquinho, pode cansar um pouco, lágrimas podem sair, mas as coisas acontecem, as metas são batidas, os resultados são atingidos. Para você ter uma ideia, e aí vamos falar um pouquinho de resultados de fato. O ano passado, nós produzimos 1.200.000 produtos, de janeiro a dezembro. Tivemos oficiais 18 defeitos. 18 defeitos entre 1.200.000 produtos.
que são enviados para as montadoras que estão instaladas no Brasil. Produtos eletrônicos. Não é? Então, assim, daqui de Manaus, do Amazonas, nós mandamos para os nossos clientes que ficam no Sul e no Sudeste 1.200.000 produtos produzidos com 18 defeitos. Nós temos os indicadores de scraps mais baixos da corporação. Nosso scrap não chega... Bom, enfim, não vou citar aqui o número, mas assim, nosso scrap é um dos mais baixos. O desperdício na produção, ele é mínimo, porque as pessoas têm a consciência, né, de que a gente está numa situação, está numa região difícil para trazer matéria-prima, componentes eletrônicos que vêm da Ásia, né? E às vezes demora para esses componentes chegarem aqui no Amazonas, as pessoas têm a consciência disso. Então, quanto mais desperdício a gente evita, mais material a gente tem para produzir. Mais material a gente tem para produzir, mais produto a gente tem para enviar para os clientes. Consequentemente, vem o nosso faturamento. Consequentemente, a gente atinge as metas. Então, assim, nós temos... E, de novo, não é falácia, é fato. Nós temos, hoje em dia, os melhores resultados de qualidade da corporação. A nossa planta é uma planta que vem ano após ano, conquistando prêmios importantes de qualidade também. Nós temos aqui na região o Programa Qualidade Amazonas, que é o PQA. Para você ter uma ideia, nós participamos pela primeira vez em 2021, com apenas um projeto. E nesse PQA, Bertalha, participa a Moto Honda, Yamaha, Samsung, Flextronics, grandes corporações aqui da região. Nós participamos em 2021 com apenas um projeto somente. E logo na primeira participação, conseguimos um troféu prata com um dos nossos projetos. O ano passado, nós entramos com 3 projetos, um de inovação, um de processos e um de gestão. O de inovação e de processos, ouro, os 2. Uau! Primeiro prêmio. E o de gestão, destaque, que era o prêmio máximo de gestão naquela época, destaque. Este ano, nós entramos com 4 projetos, processo, inovação, sustentabilidade e gestão. Todos os 4 já foram para as finais aqui. Ou seja, isso mostra uma evolução. E aí você fala, mas por que vocês participam desses programas? Por que vocês participam desses prêmios? Porque as pessoas vão se preparando mais, elas vão participando com projetos, vão treinando, vão se preparando, vão estudando, vão se qualificando para se apresentarem melhor, para trazerem mais retornos financeiros para a empresa. Um outro projeto de destaque que eu gostaria de mencionar aqui, que é o IQA, Bertalha, que é o Instituto de Qualidade Automotiva, que fica baseado em São Paulo. Em 2021, nós participamos também pela primeira vez. Ficamos entre as 10 melhores empresas do Brasil com um projeto de qualidade no IQA, que é o Instituto de Qualidade Automotiva, é específico do segmento automotivo. O ano passado participamos também do IQA, ficamos em 3º colocado, somente atrás da GM e da Bosch, concorrendo com grandes montadoras do Brasil, fábrica aqui de Manaus. Então, o que diferencia? São as pessoas, Bertalha, porque elas são envolvidas, elas são valorizadas, e com isso elas se engajam, se comprometem, evoluem, se qualificam e contribuem com a empresa. E eu digo isso com muito orgulho mesmo, Bertalha, porque, assim, eu faço parte disso. Eu não sou o gestor da planta, não, eu faço parte disso. Eu sou, assim como eles, um funcionário da companhia, que, assim como eles, também quero o melhor para a companhia, quero o melhor para mim e quero o melhor para a companhia. E eles enxergam isso, não só em mim, mas em todo o meu time gerencial. Então, nós fazemos parte do mesmo time, não é? Eu falei para eles agora, recentemente, né, que eu estou indo para assumir a fábrica de Portugal, foi um chororô danado aqui e tal, mas assim, todo mundo com muito orgulho, Bertalha, porque é um brasileiro que está saindo aqui de Manaus para assumir uma fábrica na Europa. Fruto do quê? De um trabalho que nós construímos juntos aqui. Então, a partir do momento que eu estou indo para lá, é um pedacinho de cada um que está sendo valorizada, entendeu? Por um gestor do Brasil que está assumindo uma fábrica na Europa. E as pessoas enxergam essa valorização, né? Poxa, é o Capela que está indo para a Europa assumir a fábrica de Portugal? É. Mas por quê? Por causa dos seus estados em Manaus. E todos nós fazemos parte disso, né? Então, isso aí é um reconhecimento muito bacana e eu me sinto muito, assim, feliz, porque eu enxergo um legado que está ficando, não é? Mas em função, Bertalha, de um trabalho em equipe, através do envolvimento das pessoas, valorização das pessoas, e aí com tudo isso, consequentemente, não tem segredo, vem a excelência operacional. A excelência operacional não é você ter um equipamento de última geração. Excelência operacional não é só, mas sim tem que falar, de indústria 4.0. A excelência operacional vem das pessoas, Bertalha. É o envolvimento das pessoas, é a valorização das pessoas, é ter as pessoas com você e ver que você também está com elas, né? E quando isso acontece, esse casamento existe, a excelência, ela vem. Que fantástico, meu amigo. Realmente é extremamente importante as suas palavras e cá entre nós, em Capela, nós precisamos fazer essa prosa chegar na maior quantidade possível dos seus funcionários aí que trabalham na sua planta, porque o que você falou deles
poucas pessoas falam. Isso é extremamente importante. Para mim, reconhecimento é fantástico, ou seja, dizer que você, de certa forma, recebeu uma promoção em função do trabalho conjunto da sua equipe, não é qualquer um que tem a humildade de falar isso, Capela. Não, Bertalha, sozinho eu não teria conseguido nada. Sozinho eu não teria feito nada. Né? E eu já falei para ele, se eu tivesse um espaço na minha mala para levar todo mundo, eu levaria. São Que quinhentas e legal. cinquenta pessoas que eu tenho aqui e eu devo a minha promoção a ser alçado uma planta da Europa a todos eles. Sozinho eu não teria feito nada. Né? Eles entenderam a minha filosofia de trabalho, a gente se juntou e fez a coisa acontecer. Eu estou indo para uma planta agora com 1.200 pessoas. Né? Eu vou ter que fazer esse trabalho lá também, porque eu estou indo para lá exatamente pelo histórico que nós estamos tendo aqui em Manaus. Né? Então, assim, é, eu falo e falo com muito orgulho, né, e também muita satisfação que a nossa fábrica aqui em Manaus, ela virou uma referência no polo industrial aqui do Amazonas, né? Era uma fábrica, como eu comentei para você, há 6, 7 anos atrás, não tinha nenhuma expressão, não tinha nenhum reconhecimento, e hoje em dia não, você entra na nossa recepção da produção, não é a recepção principal. Na recepção da produção, nós temos inúmeros troféus lá, de várias conquistas, mas fica na recepção da produção, porque os Uhum. troféus foram conquistados por aquelas pessoas. Não fica na recepção onde visitantes passam. Os troféus ficam na entrada da produção, porque esses troféus foram conquistados por cada uma das pessoas que atuam na fábrica. Então, todo dia que elas passam na recepção da produção, elas visualizam todas as conquistas que nós fizemos nos últimos anos. E como eu falei para você, nós já somos bicampeões aí em GPTW, né, Great Place to Work, e também este ano também conseguimos aí nos certificarmos Top Employer. Então, assim, isso e são avaliações dos próprios colaboradores. Né? Você ser GPTW não depende de um gerente fazer uma avaliação ou do Uhum. RH falar, não somos GPTW. Não, os próprios colaboradores atestam de que nós somos um great place to work. E isso me traz uma alegria muito grande, porque é um reconhecimento em contrapartida em tudo aquilo que a gente vem fazendo, entendeu? Que bacana, meu amigo. Fantástico, realmente, uma prosa aqui que me dá vontade de fazer uma prosa muito mais longa, né? Mas nós temos aqui o nosso limite. E como último ponto aqui, toda essa experiência, essa bagagem que você tem, eu gostaria que você trouxesse aí algumas dicas e orientações para aqueles profissionais que de alguma maneira buscam um líder, um exemplo, um espelho para poder seguir em frente em carreiras similares a essa que você tem feito, o Capela. Ah, legal, Bertali. Esses dias eu tive numa faculdade aqui, justamente dando algumas dicas para a molecada e eu gosto muito disso, sabe? E aí é legal, porque a primeira coisa que eu perguntei para o pessoal lá na faculdade é quem aqui tem LinkedIn? Quase ninguém tinha LinkedIn, Bertali. Isso Ah, aí, eu já dei logo uma porrada em todo mundo. Falei, gente, vocês precisam ter LinkedIn. É uma rede profissional, assim, de altíssimo nível. Aí eu pergunto, quem aqui tem TikTok? Quase todo mundo levanta a mão. Quem é, aqui tem Instagram? Quase todo mundo levanta a mão. é. Falei, gente, por favor, entrem no LinkedIn. Aí teve um rapaz que me falou assim, não, mas eu não estou procurando emprego para entrar no LinkedIn. Falei, não, meu amigo, não é uma questão de estar procurando emprego para ter no LinkedIn. Você lá está acompanhando tendências, né? Você está acompanhando lá coisas que estão acontecendo no mundo corporativo o tempo todo, né? Atividades globalizadas. Então, assim, o LinkedIn ele é fundamental hoje em dia, Bertalha, para as pessoas estarem bem informadas sobre tudo que está acontecendo no mundo corporativo. Eu sigo inúmeras corporações, né? Microsoft, Apple, Tesla. Eu sigo todo esse pessoal, eu vejo tudo que está acontecendo de novidade lá e eu copio e eu aplico aqui. É coisa que está dando certo, não há nenhuma preocupação ou nenhuma não. Eu faço muitas cópias de coisas boas que acontecem em muitas corporações. Está dando certo lá. Às vezes eu adequo um pouquinho para o nosso jeito, um pouquinho tupiniquim, e eu adequo na nossa região, adequo para o nosso modelo brasileiro. Então, eu recomendo realmente que as pessoas, né, os profissionais, os jovens, busquem ter a sua conta no LinkedIn, sigam várias pessoas, sigam o Bertalha, entendeu? Então, assim, acho que é importante ter o seu LinkedIn. Eu acho que é importante também a qualificação, Bertalha. E a qualificação, ela é fundamental para que as pessoas estejam antenadas também com o que está acontecendo de tendência no mundo. Repito, os profissionais hoje que estão cada vez mais engajados ainda no mundo corporativo, no mundo de operações, precisam se qualificar em ESG. Né? Isso não é uma moda, isso não é não é uma onda, é uma tendência. É uma tendência. Então, as grandes corporações, é só a gente observar no LinkedIn, grandes corporações, mega multinacionais, estão criando as suas vice-presidências de ESG, as suas diretorias de ESG. Então, é extremamente importante as corporações, os profissionais, né, estarem engajados em ESG, porque as empresas que não estiverem muito bem alinhadas com as questões ambientais,
sociais e de governança estão fadadas ao fracasso. Lembrando sempre que o ESG é muito pautado pela Bolsa de Valores. Os investidores cada vez mais vão estar olhando para as organizações que estão com as suas práticas ESG muito consolidadas, porque é aí que eles vão investir o dinheiro deles. Nós temos casos que estão aparecendo na mídia o tempo todo aí, questões de varejo, negócio de passagem aérea, são organizações que não deram muita atenção a isso, principalmente na parte de governança. Né? Então, assim, eu sugiro, né? E eu estou dando o exemplo do SG, mas existem outras qualificações que as pessoas podem buscar. Não é? Então, assim, principalmente o pessoal de operações, Lean Manufacturing, Six Sigma, não é? Indústria 4.0, se qualifiquem. Eu nem vou falar de inglês, porque o inglês é básico. O inglês, assim como a sua formação básica, a sua faculdade, isso é básico, gente. Isso não se discute mais. Que você tem que buscar uma qualificação adicional daquilo que o mercado está buscando, enquanto tendência, não é? E a questão de ter realmente estar antenado com o que está acontecendo no mundo corporativo. E assim, para não me alongar muito, Bertalha, eu sou muito adepto da atitude. Atitude, atitude, entendeu? Quando ninguém está dando um passo à frente, dê o passo à frente, seja você o protagonista da sua vida, entendeu? Porque senão não vai adiantar nada. Tu tem o LinkedIn, tu tem a qualificação, tu tem a formação, tu fala inglês e não tem atitude. Aí você vai ser mais um. Então, se você não tiver atitude, você vai ser mais um. E se você for ser mais um, não reclame da vida. Seja mais um, se conforme com a sua situação de ser mais um, nesse universo corporativo que nós temos, e não reclame da vida. Agora, se você tem tudo isso e você tem a sua atitude, a sua perseverança de ir atrás dos resultados, fazer o seu trabalho, mesmo que de repente tenham pessoas que te critiquem, que te sacaneiem, que falam isso não vai dar em nada, isso não vai levar a lugar nenhum. Não, acredite, acredite, tenha a sua atitude, busque a sua meta, a sua realização, o seu trabalho, seja comprometido que as coisas acontecem, Bertalha. E no final, vale a pena, vale a pena. Que bacana, fantástico, meu amigo. Capela, meu caro, agradecido demais aqui, gratidão enorme pela sua participação e contribuição aqui na Prosa com o Bertalha. Um abraço virtual para você. Tenho certeza que você vai se dar muito bem nesse novo projeto de vida, né? Porque é a atitude, né? Independentemente de qualquer coisa, você tem todo o seu conhecimento, mas você tem atitude também. Meu caro, gratidão enorme ao infinito e ao além, meu caro Capela. Obrigado. Valeu, Bertalha. Obrigado. Show de bola. Que nós fazemos em vida, Capela, ecoa na eternidade. Um É isso abração. aí. Tchau, Um tchau. abraço.